sofri tanto, chorei tanto. Os 50 anos para mim foram assustadores. Você não tem mais idade para casar de novo. Eu tenho um sonho, mas eu já sei que é impossível. E outra vez eu tinha sido enganada. Foi algo que somente Deus explica. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você morreria feliz? Eu sempre digo e continuarei repetindo: todos têm direito ao amor. Mas existe um certo preconceito contra o amor na maturidade. Mas a convidada de hoje vem para compartilhar a sua história. Ela que encontrou o seu príncipe holandês depois dos 50 anos. É com muita alegria e gratidão que eu convido a Rosane Lago para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi! Tudo bom, Rosane? Tudo bom, querida? Gratidão por esse convite. Obrigada, eu que te agradeço. Vamos direto para a nossa entrevista, então? Vamos falar do amor, porque Rosane é casada com um holandês. Então Meu vamos lá, príncipe. você sempre quis se relacionar com um estrangeiro? Não, assim, Marcelo, eu fiquei 10 anos na internet. 10 anos. Não são 10 meses, né? Então, sim, inconscientemente, sim, né? Mas essa certeza só sedimentou dentro de mim, para mim mesma, quando eu completei 50 anos. Que eu primeiro tive uma crise existencial, quando eu completei 49 anos e meio, Uhum. eu vi se aproximando lá na frente os 50 anos, então aquilo me deu um pânico. E eu, pelo que eu ouço hoje de mulheres, eu percebo que isso não foi uma coisa isolada minha. Muitas mulheres, homens também, mas mulheres são mais, demonstram mais, nós demonstramos mais, né? Então, muitas mulheres passam por isso, é a chamada crise da meia-idade. Uhum. E aí, não tinha como, né? A cada dia que passava, depois dos 49,5, eu via que os 50 anos ia chegar. Então, os 50 anos, para mim, foram assustadores. Mas também foi a melhor coisa que eu fiz com a minha vida. E você já tinha alguma conexão com a Holanda mesmo antes do Não, seu amor? nada. Nada, não. Absolutamente nada. Não. Foi uma briguinha que eu tive com Jesus. Aliás, Foi uma brigona. como é que foi essa briguinha? Brigona. Foi porque, justamente, eu estava vendo os 50 anos chegarem e a sensação que eu tinha era que, apesar de por fora eu ser dentista, né? Formada, chamada de doutora, e ter meu apartamento, e ter meu carro, que é isso que a sociedade diz que é garantia de felicidade, eu tinha isso, mas eu não era feliz. Esse surto de pânico que eu digo a você foi uma sensação assim de sentir minha vida. Os 50 anos chegarem e eu senti como se estivesse escorrendo pela minha mão a minha vida. Como se eu falei, como assim? Como assim passou? Como assim? Eu não fiz as coisas que eu realmente quero fazer. Como assim? Então, eu já vinha há 10 anos sonhando com o meu amor na minha vida. Apesar de eu ter 2 divórcios no meu currículo, Uhum. eu não sentia que eu tinha encontrado o amor na minha vida. Eu já quero chorar aqui agora. Ai, Lima. Ah, é. E aí, Marcele, 10 anos não são 10 meses. Eu estava muito cansada de sonhar com isso, me frustrar, sofrer. E aí eu estava extremamente cansada, porque eu tinha entrado de novo num site de relacionamentos, em outros sites, que eu fiz meu cadastro em não sei quantos sites. Ah, e outra vez eu tinha sido enganada, Ai, mais uma vez. Então, assim, nesse dia foi o dia do basta, que eu recomendo que todo mundo tenha esse dia do basta. Esse dia do basta é ótimo. Ele dói muito, mas é excelente se você quiser levar uma vida que valha a pena, que faça sentido para você, sim. tá? Aí nesse dia eu foi assim que
que esse outro homem, né, prometeu e não cumpriu, Da onde era esse outro homem? daqui da Holanda. Foi ele que Olha! foi o veículo para o meu marido. Oh, Ele pagou para mim 4 meses de curso do idioma. Eu estudei, comecei estudando holandês com ele pagando. Então, assim, a gente conversava todo dia pela câmera. Então, eu acreditava, né, que ia dar certo, mas chegou na última hora, ele disse que não podia, que não tinha dinheiro para ir para João Pessoa e tal, no Brasil. E foi uma dor, assim, sabe, assim, porque eu tinha avisado a família, ao trabalho. Então, assim, foi mais uma dor, mais uma vergonha, mais uma frustração. E nesse dia, Aí o tempo passou e eu já estava. Aí uma pessoa falou assim para mim: Ru, você cometeu 2 erros. Primeiro, você contou para todo mundo. Segundo, você ficou conversando somente com uma pessoa sem você conhecer. Não pode. Aí eu falei: ah, é? Pois agora vai ser. Vou falar com 20 homens ao mesmo tempo. como que você Num conheceu o seu site da príncipe? internet. Ah, Num sim. site. Alguém me recomendou esse último site. Uhum. E eu fiz tudo, Marcele. Sim, porque nesse dia que eu briguei com Jesus, que eu olhei assim para o teto, botei a mão assim e falei assim: qual é a parte da minha oração que o senhor não está entendendo? Eu falei: o senhor é Deus. Por que é tão difícil para o senhor entender o que é que eu quero? Eu falei: não estou lhe pedindo certo. Se eu quisesse, eu teria todo dia, mas não é isso que eu quero. Eu estou lhe pedindo um amigo para envelhecer comigo e ser o meu príncipe, para ser meu amigo e envelhecer comigo. Qual é a dificuldade do senhor entender essa oração? E chorei, chorei, chorei. Aí eu peguei um caderno que estava na mesa lá na hora, eu peguei o caderno, Marcele, e desenhei um círculo, Uhum. desenhei um círculo e desenhei uma linha aqui, tá? Aí falei assim para Jesus, falei: "Ó, Jesus, preste atenção." Aí mostrei o círculo e a linha. Ele falou: esse círculo aqui, desse jeito que eu estou falando com você. Falei: esse círculo aqui é o planeta Terra. Falei: essa linha aqui é da França, é o mapa mundi, é da França para cima. Da França para baixo, eu não quero ninguém, eu só não mando ninguém para mim. Porque eu não quero nem ouvir falar mais em latino. Eu só quero agora de outra que seja escandinavo, Europa Central para cima, ou Estados Unidos, ou Canadá. Mas eu não quero nem espanhol, nem italiano, nem francês, nem português, porque tudo é latino. Falei assim para ele. E aí, foi essa minha arenguinha. Depois disso, o Senhor se comunicou com você de alguma maneira antes de te entregar Sim, o seu sim, príncipe? sim, porque eu já estava conversando com meu marido há acho que 2 meses, e nesse dia, no dia seguinte, após esse choro, essa dor que eu liberei, eu fui para a igreja. E existia uma passagem na Bíblia que é João 4:4, que me incomodava. E João 4:4 me incomodava porque é o encontro de Jesus com a mulher que teve vários relacionamentos. Aí, quando eu entro na igreja, Marcelo, o pastor, sentei lá atrás, aí o pastor disse: abre sua Bíblia em João 4:4. Aí eu olhei para o céu de novo e falei: não, você estava brincando comigo, né? Enfim, e foi a pregação toda para mim. Quando eu cheguei em casa, tinha a mensagem do meu marido. Eu estava falando com ele com mais uns 4 holandeses. O namoro foi em inglês. Uhum. O namoro foi em inglês e agora é só holandês. Você perguntou se eu tive alguma conexão com Deus, que se Deus respondeu. No dia seguinte a esse choro, essa briga que eu peguei com Jesus, que eu desenhei para ele o mapa mundi, que eu falei: o senhor não está entendendo qual é a dificuldade, né? No dia seguinte, eu fui para a igreja, aí teve essa pregação, João 4:4. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei meu WhatsApp, tinha uma mensagem do marido, essa mensagem, o que é que eu preferia? Se eu preferia que ele fosse me conhecer ou se eu viesse para a Holanda, que ele me ajudava com a passagem. Aí, assim, a essa altura, eu já conhecia todos os vídeos do YouTube sobre a Holanda, né? Eu sou curiosa, já sabia tudo, já.
já sabia das provas, da burocracia, já sabia da beleza do lugar, tudo. Aí eu falei, gente, sou doida para pisar na Europa. Mas eu falei, é melhor que ele se arrisque do que eu. Como foi o namoro virtual de vocês? Assim, Marcele, foi algo que somente Deus explica. Por quê? Antes, no dia do meu aniversário de 50 anos, até o dia do meu aniversário, eu tinha para mim que já era certo que era impossível eu pisar na Europa. No dia do meu aniversário, eu comentei isso com alguém, que eu falei, eu tenho um sonho, mas eu já sei que é impossível. A pessoa falou, não existe impossível, Rosana. E nesse dia eu virei a chave. Bom, e aí ele me disse assim, a gente começou a dar bom dia, todo dia, bom dia, como foi o seu dia, extremamente educado, né? Muito educado. Gentleman, gentleman. Em inglês, né? Eu já conhecia alguma coisa do holandês porque eu tinha estudado, mas era muito pouco. Então, a gente conversava como foi o nosso dia, até que chegou no assunto de relacionamento. Aí ele falou assim: eu não quero mais me relacionar com ninguém. Ele falou, porque eu já me decepcionei muito, eu não quero mais. E eu, Marcelo, estava na minha busca do meu príncipe, Uhum. né? Desse lugar do mundo aqui, do hemisfério norte. Aí que foi que eu respondi? Eu falei, tá, tudo bem. Ele falou, a gente pode ser amigos. Eu falei, ótimo. Adoro fazer amizades, principalmente uma amizade do outro lado do mundo. Eu falei, só que eu tenho o meu sonho e eu vou continuar buscando o meu príncipe. Continuar procurando por ele enquanto eu converso com você como amigo. Aí eu falei, aliás, por acaso você não tem aí um amigo seu, legal, solteiro, para me apresentar? Como que ele reagiu? Eu não lembro como ele reagiu. Agora, depois disso, ele se apaixonou e já comprou as alianças e veio-se embora. Então, conte então sobre esse primeiro encontro. Conte para nós esse primeiro encontro. Nossa, Marcelo, olha, com 2 meses de conversa no WhatsApp, ele tomou a iniciativa, depois desse episódio, ele tomou a iniciativa, ele mandou o dinheiro para eu comprar passagem, Uhum. ida e volta, e só que ele só veio 8 meses depois, que era quando ele tinha férias, né, no ano seguinte. E aí a gente continuou conversando, até que ele chegou o dia de que ele disse assim, eu vou pedir. Ele dizia sempre isso, eu achava isso fantástico. Ele dizia assim: eu estou indo para o Brasil, pela primeira vez eu vou sair da Europa. Ele falou: nunca saí da Europa, nunca viajei de avião. Ele falou: e eu estou indo para o Brasil, mas não é para fazer turismo. Eu estou indo para o Brasil para lhe conhecer e para pedir a sua mão aos seus pais. Que lindo! Gente, isso é muito importante. Eu já falei em outros vídeos aqui também. Há uma grande diferença entre o rapaz já ter a viagem preparada e você ser apenas um acessório dessa viagem ou você ser o motivo da viagem. Vocês estão vendo aqui esse exemplo lindo de Rosane? Na hora que ele falou que ia pedir a minha mão aos meus pais, Marcelo, eu ri. Porque eu pensei, gente, eu já sou independente, eu sou velha, não sou nenhuma adolescente. Aí eu ri e falei, não precisa você pedir minha mão aos meus pais, eu sou independente. Né? Ele falou, não importa qual seja a sua idade, não importa nada. O que importa é que você é a princesa dos seus pais. Eu fui para São Paulo fazer as primeiras provas do nível A1 de holandês. Ele pagou as minhas 3 provas, ele mandou o dinheiro das minhas passagens para eu sair de João Pessoa, Paraíba, para São Paulo. Porque você pode morar onde for no Brasil. Essas provas só podem ser feitas em São Paulo, no consulado da Holanda. E eu tive a confiança nele de enfrentar essa viagem sem conhecer São Paulo, e ele teve a confiança de enviar o dinheiro para mim. Entende? Então, foi assim o nosso relacionamento. Foi assim. Eu fiz as provas antes de conhecê-lo. E ele mandou, pagou tudo para mim antes de me conhecer. Então, assim, foi assim a nossa história. No dia que ele chegou lá, na véspera do dia que ele chegou no Brasil,
eu recebi o resultado das minhas provas. Eu tirei 3,10. E para mim isso foi uma grande surpresa. Eu olhei assim, bem devagarzinho, o e-mail, eu fui lendo assim devagar, eu falei, meu Deus do céu, Jesus Cristo, nervosíssima, nervosíssima, sabe? Eu falei, Jesus, mas eu tenho que olhar, tenho que olhar. Aí para mim foi eu pensei que eu tinha tirado 6, 6, 6, que para mim já seria aprovação, a média é 6. Mas não, foram 3,10 redondos, sabe, Marcelo? Que lindo. E aí eu comecei a pular na sala daquele apartamento, que eu tinha brigado assim com Jesus antes. E eu falei para ele, ele falou, por que você está surpresa? Eu já sabia que você ia tirar 3,10. Esse é outro ponto que é muito importante a gente ter ao lado alguém que nos encoraje. E como foi quando ele desembarcou no Brasil? Bom, eu estava super nervosa. Eu precisei viajar para a cidade do aeroporto, porque João Pessoa não tem aeroporto internacional. Ele foi para Natal. 3 horas de viagem, João Pessoa, Natal. Eu tomei 3 ansiolíticos. Tomei 3 ansiolíticos porque eu estava uma pilha de nervos. Não tinha ninguém para ir comigo, não tinha ninguém para me apoiar, ninguém. Você foi Só. sozinha para o aeroporto? Minha família foi toda contra mim, tirando uma irmã. Você está curtindo a entrevista, não está? Então lembre-se de se inscrever e deixar o seu like, assim você ajuda o canal a crescer. Obrigada! Tomei 3 ansiolíticos, eu estava muito nervosa. A família tinha reagido muito mal. Uhum. E o meu medo dele, apesar de tudo que ele fez, das provas, e se ele não fosse? E se eu passasse outra vez outra vergonha? E eu ia me deslocar de João Pessoa para outra cidade, outro estado. Enfim, sozinha, tomei 3 ansiolíticos. E cheguei lá com o motorista que ele pagou, o motorista do táxi. No meu Instagram tem a foto, eu vou mandar a foto para você. Por favor. Eu esperando, e aí foi uma espera assim angustiante. Quando eu o vi atrás do vidro, era verão no Nordeste, pleno inverno aqui. E ele nunca tinha saído da Europa. Então era uma montanha de casaco que ele estava. Eu só vi os olhinhos dele. Quando eu vi os olhinhos dele, eu falei, gente, aquilo é o Una. Aí, nossa, eu fiquei muito feliz e eu pensei, como é que eu vou recebê-lo, né? Como recebê-lo? Aí na hora eu pensei, gente, a gente já conversou tanto. O homem está trazendo as alianças, eu não posso ser formal com ele. Eu vou recebê-lo como eu gostaria de ser recebida. Aí eu dei um maior abraço nele. Ele falou que foi a melhor coisa que eu fiz naquele dia, sabe? Porque a gente só pensa, Marcelo, no nosso lado de mulher. Mas o homem despencou da Europa sem conhecer nada, sem falar uma palavra de português, que até hoje ele não fala, também foi um risco. E aí nós nos abraçamos, entramos no táxi. Quando eu vi as malas no táxi, o motorista deu partida, começou a andar, e eu vi que ele estava aqui do meu lado, o que foi que eu fiz? Qual foi o efeito dos remédios? Eu apaguei. Isso, e aí? E depois? Isso, eu apaguei, eu dormi as 3 horas de viagem. Então, quando chegou perto de casa, ele me acordou, né? No dia seguinte, ele levou presente para a família toda, levou uma sacola. Olha só, Marcelo, que lindo. Ele é tatuado, ele tem tatuagem aqui, né? E ele botou, em pleno calor do Nordeste do verão, ele botou uma camisa de manga comprida para ir conhecer papai e mamãe. Eu falei, como assim? Para que essa camisa? Ele falou, não. Ele falou, é a primeira vez que eles vão me ver, primeira impressão importante. Amanhã eu uso a camiseta, mas hoje eu vou de camisa de manga comprida para cobrir essa tatuagem. Eu falei, ok. E aí lá vamos nós dois e ele com a sacola cheia de presentes para a mamãe, para papai, para minha irmã, para outra irmã, para o meu filho, para a namorada do meu filho, para minha sobrinha, para todo mundo. E meu pai e minha mãe adoraram ele. Hoje. Ele é super simpático, ele está ali na cozinha. Ele é super simpático, simples, sabe? Livre. Eu estou chamando ele. Então, eles gostaram muito dele, né? E ele é um coração assim aberto, puro. Então, assim, o encontro foi ótimo. Até hoje eles gostam muito. Lógico, ele
É assim, Marcele, eu vejo assim, sabe? É claro que Deus é quem sabe de tudo, mas eu até fiz um vídeo no meu Instagram, acho que eu botei no meu canal no YouTube, assim, como atrair um homem de valor. Como atrair um homem de valor? Por que que eu vivi 50 anos, casei, sofri tanto, chorei tanto, me culpei tanto, me critiquei tanto. E por que que, de repente, o padrão do homem que eu atraí foi tão diferente? Eu que mudei. Enquanto eu me vi como alguém inferior, que não merecia, eu só atraía pessoas bem complicadas. No momento que eu ousei me ver com valor, no momento que eu ousei reconhecer que eu tinha valor, eu mudei a pessoa que eu atraí. O que foi o pedido de casamento? Bom, eu já sabia que ele estava trazendo as alianças, né? Que lindo. Ele, quando ele estava aqui ainda, ele pediu, ele mandou esse modelo para mim e ele pediu para ele mandou esse e falou: não, escolha aí onde você mora, vá nas joalherias e escolha uma que você gostar. Eu fui, não gostei de nenhuma. Essa aqui já estava na minha, no meu inconsciente, no meu coração, sabe? Não gostei de nenhuma lá. Aí ele falou: não tem problema, eu levo. E aí fomos combinar como é que seria esse noivado, né? Então decidimos que ia ser num restaurante. Uma amiga que é boleira, né, trabalha com isso, ela fez o bolo, encomendamos o bolo a ela, pagamos o bolo. Outra tem uma decoradora, arrumou a decoradora para decorar a mesa. Reservamos o restaurante, e fizemos o noivado lá. Mamãe, papai, minhas irmãs, minha sobrinha. Eu tenho uma irmã que mora no Rio, foi para o nosso noivado. Que lindo. Foi lindo. E aí ele falava assim, a gente sentado aqui, papai e mamãe aqui, a família assim na mesa, e ele falava assim: como é que eu, como é que eu falo agora? Como é que eu lhe peço? Eu não sei. Eu falava, não sei. Aí ele tirou as alianças, né, do estojo e falou com mamãe, com papai em inglês, né? Eu traduzia tudo. Se eles davam permissão deles para que a gente casasse, que a gente noivasse, que casasse. Lógico, papai e mamãe estavam super felizes. Tristes, assim, porque eu, claro, né, que eu ia me embora, mas eles estavam muito felizes com alguém que finalmente eles viam a filha deles com alguém legal, né? Foi lindo, a gente fez várias fotos. E aí ele voltou para cá e a gente deu seguimento na documentação, porque a Holanda, Marcela, é extremamente exigente. A burocracia é assim, além de você ter que conseguir todos os documentos que ele pedem, você tem prazo. Desde o início, vocês então já sabiam que você se mudaria para a Holanda e não ele para Já, o Brasil. Ok. já. Sabia porque ele só vai aposentar daqui a 6 anos. Ah, sim. E eu queria morar na Europa, eu não queria morar no Brasil. Ele, quando conheceu o Brasil nessa época, ele ficou apaixonado. Então ele começou a sonhar em morar lá, mas não é o meu sonho, entendeu? Mas É. a gente não sabe o futuro. Mas assim, meu sonho era morar aqui, na Europa. E você estava falando da documentação. E aí? Primeiro passo são aquelas provas que eu fiz antes do nosso encontro. Primeiro passo. A aprovação naquelas 3 provas. Esse é o primeiro passo. Depois, você tem que provar que você tem um relacionamento. Então, tinha que ter fotos juntos, com a minha família, com a família dele. Então, ele foi em fevereiro e eu vim, no mesmo ano, eu vim nas minhas férias, eu vim para a Holanda. Mais um sonho realizado. Eu comecei a viver eu comecei a viver tudo que eu sonhei, sabe? E tem sido assim a minha vida. Na nossa vida, Marcele, a gente chega até onde a gente acredita que chega. Quando eu decidi, naquele dia dos meus 50 anos, que eu comecei a ter uma conversinha comigo, eu fui minha própria psicóloga. Eu comecei a fazer várias perguntas para mim. A primeira pergunta foi: Ru,
Se hoje fosse o último dia da sua vida, você morreria feliz e plena? A resposta foi não. Agora, hoje, 8 anos depois, posso morrer agora, minha filha. Eu estou plena, eu tenho tudo. E tudo que eu digo não é dinheiro, não, é paz. Como você foi recebida pela família dele? Muito bem. Muito bem, adoro meu sogro. Assim, minha sogra já é falecida há 14 anos, não a conheci. Ah, mas fui muito bem recebida pelo meu sogro, pelo meu cunhado, pelos sobrinhos. Ah, eu chamo o meu sogro de painho. Essa não foi nem minha ideia. Foi um dia que a gente estava eu, meu marido, meu cunhado, porque eles são do norte da Holanda. Aqui está o mapa da Holanda. Então, aqui no país todo se fala holandês. No norte da Holanda existe um idioma, que não é dialeto, é idioma, que é o Fries. Então, meu marido é daqui. Então, eles falam painho em Fries, que é Heit. Então, um dia, estávamos todos reunidos e o meu cunhado falou assim, por que você... Porque eu comecei a chamar meu sogro de Senhor de Vert, pelo sobrenome, né? A gente fala pelo sobrenome, né? O tempo todo, Senhor de Vert, em holandês. E aí meu cunhado falou, por que você está chamando papai de... Por que você não chama ele de Heit, que é painho? Pronto. Desde esse dia que eu só chamo meu sogro de Heit, que é painho. Então, eu fui muito bem recebida, Marcele, sabe? Não tenho nenhuma reclamação, não. Essa é uma tradição holandesa ou foi a sua família que fez isso? Porque aqui nos Estados Unidos é comum que quando você de fato case com a pessoa, você passe a chamar de mãe e pai e que a outra pessoa chame os seus pais de mãe e pai. Aí é algo cultural ou foi da sua família? Eu penso que foi da minha. Qual foi o maior desafio de adaptação? O idioma. O idioma e a comida, né? O Comida idioma também? e a comida, porque é muito diferente. Muito diferente. Eles comem pão. Eles comem pão. Mas o idioma, sabe, Marcele? Hoje em dia, não. Mas tudo é uma conquista, né? Hoje em dia tem 4 anos que eu moro aqui. Mas é muito difícil você estar num lugar onde as pessoas estão conversando e você não está entendendo. É horrível. É horrível. Para mim foi muito ruim isso, sabe? E isso te motivou a aprender mais rápido? Sem dúvida, sem dúvidas, sem dúvidas. Qual característica do povo holandês você já assimilou? É a característica de falarem o que pensam, bem direto, Eles são sem filtro. sem filtro. E como isso impactou a sua vida? Como isso mudou a sua vida? Nossa, assim, primeiro foi um choque, eu fiquei super ofendida, né? Porque a gente não está acostumado, brasileiro não está acostumado. Ah, então eu falei, nossa, que homem grosso. Assim, quando eu fui trabalhar, né? Que homem grosso, mulher grossa. Porque o idioma é falado, é o contrário do latino. O idioma latino é suave, né? O francês, o português, a gente fala de forma suave. E eles não. A letra G do idioma holandês é escarrada, é rápida, entende? Então fica uma coisa brutal. Eu digo para o meu marido, isso é grosseria, assim, quando alguém está falando, ele fala, não é. Aí a gente sempre recebe alguém de visita ou visita alguém, e eu já comentei isso, e eles ficam chocados, espantadíssimos, que eu falo, gente, no começo, para mim, eu achava que era uma briga, por causa da maneira de falar. E eles ficaram espantados, que para eles é normal. E aí eu descobri, Marcele, olha, é muito importante você conhecer o idioma do lugar que você mora. Se você planeja sair do Brasil, tem que falar o idioma do lugar que você vai morar. Quem falou isso foi aquela série famosa Emily em Paris. Ela vai para Paris sem falar o francês. E aí eu vi
o rapaz falar uma coisa para ela que eu tomei para mim. Eu falei, gente, como isso é verdade. Ela reclamando porque ela falava inglês e o inglês é tido como idioma universal, né? E aí ela reclama porque aqui os franceses só falam francês. Olha só. Aí o francês falou assim para ela: ir para um país sem falar o idioma do país é arrogância. Exatamente. Eu falei, gente, como isso é verdade, sabe? E aí, hoje em dia eu vejo brasileiros que chegam aqui e não querem aprender o holandês, querem. Não, a Holanda se fala inglês. Gente, a Holanda fala inglês com turista, Sim, mas no dia a dia é outra história. sim. Enfim, né? Você já é cidadã holandesa hoje em dia? Oficial, tudo certo, Que tudo. linda! Ai, no meu canal tem a cerimônia, eu recebendo os papéis. Que linda! Que grande conquista! Que grande conquista! Qual é a frequência que você visita o Brasil? Em 4 anos eu fui 2 vezes. Vocês pretendem morar lá em algum momento? Não sei, eu não sei mesmo. Isso é uma interrogação ainda na minha vida, Marcele. É, não sei se eu me acostumo no Brasil de novo. Engraçado, né? É, Você perguntou qual costume holandês eu adquiri. Não foi só ser direta, não. É a maneira de olhar para o outro. Que os brasileiros consideram, os europeus são frios. Não. Eles respeitam seu espaço, é diferente, sabe? Isso eu acho fantástico. Isso é educação, no meu ver. Então, eu não sei se eu me acostumaria, eu não sei mesmo se eu me acostumaria lá. Então, eu não tenho essa resposta agora, não. Eu acho difícil, apesar de, assim, quando eu me vejo velhinha, eu penso, nossa, seria muito melhor eu estar lá. Mas eu não sei. Não sei. se você pudesse recomeçar o seu relacionamento do zero, o que você faria diferente? Eu aprenderia o idioma melhor. Falando desse relacionamento na maturidade, conte para nós sobre o seu casamento, os detalhes do seu casamento, o seu look do casamento, uma princesa que você estava. Conte para nós tudinho desse dia tão especial. Ai, que linda! Conte para nós. Bom, o vestido, Marcele, olha, minha história é linda. Eu amo a minha história, porque os holandeses, eles não casam logo. Entre eles não é costume deles casar. Uhum. É costume do Brasil, mas não é daqui. Então, eles moram juntos, eles têm filho, depois é que eles casam. Comigo, meu marido já foi com aliança. E nós casamos no ano que eu cheguei. Então, eu já levei o meu vestido do Brasil. Eu fui, olhei, procurei, né? Eu estava acima do peso, eu estava aquela mulher bem segura, né? Meu Deus, e essas bainhas aqui, como é que eu vou esconder? Então, procurei um modelo e fui na costureira. Ela fez um modelo que tem umas mangas grandes. Então, quando tudo eu pensei, tudo eu pensei. Eu falei, quando eu fizer assim com o buquê, as mangas vão esconder minha barriga. Então, levei o vestido, trouxe o vestido do Brasil, fui na mala. Aqui na Holanda, a data foi 3 de dezembro, já era frio, né? Frio. Aliás, a Holanda é fria, né? 3 de dezembro era frio. Então, eu falei, então tá. Então, eu vou precisar de um casaco, bota, casaco ou bota, e luvas. Não tinha pensado no chapeuzinho ainda. E aí, minha filha, eu comecei uma pesquisa na internet. Encontrei nas cores, encontrei o casaco da cor do vestido, Que lindo. que foi um casaco caro. Encomendei o casaco. Depois eu falei que foi azul marinho, né? Aqui dá para ver azul marinho. Ele tem umas pelezinhas aqui, ele é bem elegante, bem bonito. Estilo militar. Aí, pronto, achei o casaco. Falei, agora, que cor da bota? Aí fui pro vinho, bordô, e eu queria bota até acima do joelho.
Aí fui atrás da bota, pedi ajuda a uma amiga na opinião de duas botas que eu fiquei em dúvida. Ela falou, não, Ru, é melhor que seja uma bota não tão alta, porque essa bota você vai usar depois. Eu falei, gente, é mesmo. Aí escolhi essa bota específica acima do joelho, mas mais baixinha, bordô. Comprei a minha calça bordô e, e falei para ele a cor que eu queria o buquê, porque ele que encomenda o buquê e o coisinha daqui, né? De usar aqui no paletó dele. Vinho. E aí eu fiquei com o meu figurino todo feito, né? O vestido, o casaco, que eu ia tirar lá na hora da cerimônia, as botas e o buquê. E as luvas, sim, as luvas. Luva e botas e o buquê, tudo do mesmo tom. Aí eu falei, gente, tá faltando alguma coisa aqui nesse figurino. E eu sou apaixonada pelos figurinos da Rainha Elizabeth, da Jaqueline Onassis, e esse boné, esse Boa. chapeuzinho aqui eu queria. Uhum. E aí, minha filha, até chegar nesse aqui, nossa, Marcelo, eu pesquisei muito, descobri nomes diferentes, descobri que aqueles que as mulheres usam que tem uma pena, não é chapéu, o nome é fascinator. Procurei muito até chegar nesse. Pronto, aí pedi uma amiga para me ensinar a usar cílio postiço. Por quê? Porque eu sabia, Marcele, que a cerimônia na prefeitura só durava 10 minutos. Uhum. Porém, as fotos ficam para a eternidade. Exatamente. Então, eu tinha que estar bem, né? Treinei a maquiagem, assisti um monte de tutorial de maquiagem, e eu uso até hoje. Até hoje, todo dia, eu só saio, eu só chego na sala depois que eu me maquio. Aprendi a treinar o cílio postiço. Uma amiga veio para cá, uma brasileira que mora na Holanda, veio para cá me ensinar a usar cílio postiço, a colar, como é que cola. Bem cedinho, aí chegaram nossos padrinhos, foram meu sogro e meu cunhado. E eu estava linda de casaco, de chapeuzinho, de buquê. E eles, quando meu cunhado entrou aqui, ele falou: Nossa, parece a rainha máxima, que é a rainha. Aqui Da na Holanda tem rei Holanda, e rainha, né? sim, sim. Aí eu falei: Que Foi. linda. E então foi assim: a escolha, o terno dele foi azul. Enfim, foi assim que eu cheguei nesse figurino aqui. Qual o segredo de um casamento feliz? É você ser esposa, você ser mulher, tá? É você não virar a mãe dele. O casamento é assim, ele cuida dele, você cuida de você, ambos cuidam da relação, certo? Eu respeito o meu gosto, ele respeita o gosto dele. E assim a gente vai, e um apoia o outro, assim, incondicionalmente, sabe? Marcelo, eu acho tão lindo que a gente dorme e tem que estar com a mãozinha assim, tocando na mãozinha dele. Eu acho isso muito lindo, gente. No dia seguinte eu fico, gente, que coisa mais linda. Durante a noite, dorme de conchinha. É quando a gente não está com a outra pessoa porque quer estar com a outra pessoa e demonstra que você quer estar com a outra pessoa. Quem era a Rosane antes e quem é a Rosane agora? Ai, graças a Deus são duas Rosanes tão diferentes, apesar de serem a mesma, né? Bom, Rosane antes era a sofredora, a coitadinha. Agora, Rosane é a mulher que confia nela, que age, que vai atrás, que luta, que se ama, se acha linda. E é uma mulher. Rosane de antes tinha muita mágoa das outras pessoas também. A Rosane de antes dependia do outro para ser feliz. A Rosane de antes era triste. Eu era sorridente, mas eu era triste. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu não dependo de ninguém para ter paz, sabe? Eu não dependo de ninguém, até que me machucou no passado, para buscar contato de novo. Não. Hoje em dia, estou de boa, realmente.
Qual conselho você daria para as mulheres que querem se relacionar com um homem holandês? Primeiro de tudo, comece pelo porquê. Por quê holandês? Segundo, se olhe no espelho e veja qual é a opinião que você tem a seu próprio respeito. Terceiro, só entre em um site de relacionamentos quando você se olhar no espelho e você se ver como um presente para qualquer homem. Olha para você, não, eu sou um presente para qualquer homem na face da Terra. Pronto, aí você já está com mais de meio caminho andado. Existe muito preconceito sobre o amor na maturidade. O que você aconselha as mulheres nesse sentido? Eu ouvi assim, uma das coisas que eu ouvi quando eu estava lá no Brasil, que eu não tive como mais esconder meu relacionamento com o europeu, eu já estava com 52 anos, eu ouvi assim, você não tem mais idade para casar de novo. Você está na idade de criar seus netos. Eu não esperava isso de você nessa idade. O meu conselho é: não ouça essas vozes. Porque a nossa vida ela é um presente, sabe? E a nossa vida acontece no dia chamado hoje. Eu aconselho você a olhar para os seus filhos e pensar assim: eles vão ter a vida deles. Olhar para os seus pais e pensar assim: eles já tiveram a vida deles. E eu? Para quem amou a entrevista com Rosane, ela tem 2 canais no YouTube, ela vai falar um pouquinho a respeito deles. O primeiro canal é Rosane na Holanda, que eu criei para a mamãe ver a Holanda, né? São os nossos passeios aqui pela Holanda, mas também tem 2 vídeos da nossa ida a Paris, porque a gente foi comemorar aniversário de casamento em Paris em 2022, eu acho. Não, 2021. Então, tem vídeos em Paris, tem vídeos em Luxemburgo, na Bélgica, eu acho, e tem aqui na Holanda. Eu falo da vida aqui na Holanda. É um canal. O outro canal é Rosane Lago, que é sobre as dinâmicas da família. Rosane, muitíssimo obrigada. Que bom que conseguimos nos encontrar aqui. Agradeço sua disponibilidade, toda a sua sabedoria. Obrigada, querida. Beijo!